Eu sei que o movimento monárquico no Brasil está aí. Eu já, inclusive, recebi e-mails de pessoas que se associam ao movimento monárquico. Eu conheço, lembro muito bem da defesa da monarquia que o poeta Borges, argentino, fazia, dizendo que uma das vantagens da monarquia é que pelo menos o líder não precisava mentir, nem ser ridículo, nem brega para convencer os outros a votarem nele, porque ele já era o rei. Então, eu conheço também as teses do antropólogo da Mata, de que na época do debate sobre monarquia no Brasil, do plebiscito, de que o povo brasileiro tinha uma vocação natural para reis e rainhas, vide a forma como a gente se relaciona com pessoas famosas, no caso Pelé, no passado e tal. Eu entendo que a monarquia, ela como regime, ela preserva em alguma medida esse lado barulhento, tagarela da democracia, e preserva também a gente um pouco dessas figuras meio ridículas que aparecem por aí querendo ser candidatos, de salvar a pátria e tal. Então, eu entendo que aqueles que defendem a monarquia, a defendem numa chave constitucional, como é a monarquia britânica, entre outras, e que entendem que a monarquia e um regime, a monarquia constitucional, ou seja, a monarquia submetida à Constituição, e um regime parlamentarista ao lado, pode produzir um certo equilíbrio, porque de um lado você tem uma figura que nos leva a uma certa simbologia de ancestralidade, certo? E do outro lado você tem o parlamentarismo, que seria, digamos assim, a pegada democrática do regime. A minha dúvida com relação as possibilidades de monarquia no Brasil vai ao encontro um pouco da, digamos assim, qual é a consistência desses herdeiros. Assim, acho que eles são muito pouco perceptíveis. Às vezes, historicamente, eles estiveram aliados a grupos, às vezes religiosos ou excessivamente tradicionalistas, que eu acho que não ajuda a percepção, porque a monarquia hoje, veja a monarquia inglesa, ela acaba também tendo que se tornar um pouco marqueteira, entrar nos papinhos de defender coisa assim assado para se tornar palatável e sustentável. Então, apesar de eu entender que há sua beleza, há sua elegância e um certo equilíbrio entre um vetor que seria ancestral e hereditário e um vetor que seria propriamente democrático, eu tenho a impressão que não se justifica um retorno à monarquia no Brasil, inclusive porque a monarquia no Brasil está muito distante no tempo, e a monarquia no Brasil foi um período de experiência muito curta, né? Muito curta, porque a história do Brasil independente é muito curta. E o período anterior, o Brasil era submetido à monarquia portuguesa. Então não me parece que a monarquia brasileira reúna elementos suficientes, afora aquelas pessoas que são de origem aristocrática e tal, que ainda existem por aí, veem isso como simpático. Eu acho que a monarquia, ela não reúne, na verdade, elementos que falem de uma elite que melhor poderiam gerir o país em parceria com o parlamentarismo. Eu acredito que seria melhor mesmo a manutenção ou um regime parlamentar com o presidente da República como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. E eu não acho também que esse seja uma discussão da hora, no sentido de que a nossa discussão agora, política, antes de tudo, é claro que existem problemas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E o nosso problema de curto prazo hoje é urgente, que se chama eleição de 2018. Quem serão os candidatos? Quem você acha que não deve ser eleito, do teu ponto de vista, como você pode trabalhar para que esse que você acha que seria a pior opção não seja eleito. Ou seja, eu acho que a gente tem um problema muito imediato para discutir se a monarquia devia voltar ou não ao Brasil nesse momento. E eu nem acho que ela devia voltar, apesar de reconhecer, como eu acabei de dizer, certos elementos simbólicos valiosos na figura da monarquia. Eu acho que o problema imediato que a gente tem no Brasil hoje é como fazer com que a eleição de 18 seja a menos ruim possível e como fazer com que a gente tenha um candidato o menos ruim possível. E não ficar pensando se a monarquia devia voltar ou não ao Brasil.